Fala, integrador, tudo certo? Pedro da Alcateia aqui mais uma vez e vamos para a nossa aula 4, onde a gente vai falar aqui de fechamento. Então, sem mais delongas, aqui no nosso fechamento é onde a gente vai dar continuidade ao que a gente já começou lá no início. Então, na visita a gente entendeu um pouco mais a fundo o contexto do cara, como que esse problema está impactando no dia a dia dele, e agora a gente vai trazer uma proposta alinhada também com o contexto que ele nos trouxe, né? Então, se essa economia vai ajudar ele a, por exemplo, abrir um novo negócio, abrir um novo ponto físico, a ter mais estabilidade financeira, né, um melhor fluxo de caixa. Então, a nossa comunicação ela vai ser sim voltada à instalação solar, porém com o objetivo final de atender o que esse cliente está buscando, da forma mais emocional possível, digamos assim. Então, qual é o primeiro ponto que tem que entender aqui? Você não perde a venda por preço. Mesmo que pareça que sim, mesmo porque o cliente pode te dizer, fechei com fulaninho porque estava mais barato. Na verdade, o que aconteceu é, ele ficou solto em alguma parte do processo e aí ele teve que analisar o orçamento sozinho. Então você fez a visita, você mandou o orçamento, aí ele falou, vou pensar, e ficou por isso mesmo. E aí ele só vai comparar preço, né? Ele vai descer a última página ali, vai olhar, pô, o seu ficou 70 mil. Aí tem um fulano que está falando que faz por 60. Ele vai falar, vou fechar com fulano, né? Tá mais barato. Mas no final das contas, você virou comparativo porque você deixou ele solto nessa parte da condução. Então por isso que agora, depois da visita, a gente tem que marcar um momento para apresentar essa proposta. E justamente nessa apresentação, onde você vai conseguir ir mais a fundo nessa negociação, entender o que está faltando ali para ele tomar esse próximo passo, né? Realmente avançar ali para a assinatura do contrato. E é quando vai chegar as objeções. Porque naturalmente, cara, de 10 vendas que você for fazer, 9 vão ter objeções. É muita exceção aquele cara que já chega 100% alinhado, ele já sabe o que quer, já sabe o quanto está disposto a investir, vai fechar de qualquer jeito. Então, esse tipo de venda, quando vem, é muito bem-vindo, mas ele é exceção. Então, o que acontece, né? Primeiro ponto, as objeções, elas não são ruins. Muito vendedor, ele chega no final da reunião, aí o cara fala, vou pensar. Aí já começa a ficar, poxa, cara, cheguei no finalzinho aqui, vou perder a venda aqui agora. Já vê a objeção como algo ruim. Quando, na verdade, a objeção nada mais é do que uma falta de segurança do cliente para tomar esse próximo passo. E o Lobo de Wall Street, ele tem um livro que chama Linha Reta do Lobo. Ele explica melhor o método de vendas dele. E nesse livro ele traz um ponto interessante que é o seguinte: toda venda para acontecer ela precisa passar por 3 pontos, ele chama de 3-10. Então a todo momento que o cara está na reunião, ele está tendo um diálogo interno com ele mesmo, né? Pensa você está vendo esse vídeo agora, mas você está tendo um diálogo interno, né? O que esse cara está falando faz sentido, não sei se isso aqui faz tanto sentido assim. Então a mesma coisa com o nosso cliente. E ele só avança quando ele pensa nesses 3-10. Primeiro, que esse produto é uma nota 10, no quesito de que realmente resolve o problema dele. Ele vai conseguir reduzir a conta de luz, ter a estabilidade ali financeira, né? Organizar as contas e tudo mais. 2, que você é um vendedor confiável, que você está ali para direcionar para os melhores interesses dele, né? Você realmente é alguém que está ali para ser consultivo e ajudar ele a resolver o problema. Não alguém que está ali para empurrar um sistema goela abaixo. E 3, que a empresa que você representa é uma empresa realmente confiável. Então, muito provável que na sua cidade já tenha ocorrido aqueles casos, né? O cara, ele chega, vende um monte de sistema, não dá suporte para ninguém, depois começa a ter um monte de problema, né? Enfim, a galera processa e tudo mais, aí essa empresa some do mercado. Ou então aquele fulano que ele faz um curso ali de final de semana, ele instala de qualquer jeito, e aí quando o cliente ele pede suporte, o cara já some também. Então, é natural que o cliente ele tenha esse certo receio se é realmente uma empresa confiável, se é alguém que você pode, que ele vai poder confiar nesse investimento realmente. Então esse é o terceiro 10. E se o cara chega no final e ele tem alguma objeção, naturalmente é algum desses 10 ali que você não marcou na cabeça dele. Então ele pode até achar, bom, esse produto é realmente bom, o vendedor é legal, mas não sei, a empresa, né? Ou enfim. E o seu objetivo agora no contorno de objeção é entender um pouco mais a fundo o que está rolando, o que está faltando para ele dar espaço. Então, a primeira etapa, sempre comece entendendo realmente a situação.
Então, por exemplo, você chega no final da reunião, o cara fala: bom, Pedro, eu achei muito legal a proposta, mas eu vou ter que dar uma pensada e eu te retorno. Como você vai conduzir essa investigação? Então você vai falar: bom, fulano, entendo que você queira dar uma analisada, né? E tudo mais. Agora deixa eu te falar uma coisa. Todos os meus clientes, quando eles chegaram nesse ponto, os que falaram que tinham que dar uma analisada, era porque tinha algum ponto aqui na proposta que não estava dando aquela segurança, né? Para avançar aqui agora. Então, seja sincero comigo, o que está faltando aqui para a gente avançar com esse processo, né? Ah, o cara, não sei, tem que ver uma questão, né? Porque não sei se eu vou fazer financiamento, se eu vou fazer à vista e tudo mais. Ah, legal, falando. Então a questão é mais financeira. Você realmente, bom, então você realmente acredita que energia solar é o caminho certo? Você vai conseguir resolver o problema X, Y, Z que você falou? A única coisa que está pegando aqui é questão financeira. Seria isso? Ah, seria isso. Entendi. E deixa eu te perguntar, cara. A gente fez uma proposta aqui que você tem um parcelamento em 48 vezes, tal, tal, tal. Se fosse mais parcelas, te ajudaria? Se fosse uma entrada menor, o que deixaria mais tranquilo aí para a gente conseguir avançar? Então, você sempre vai cavando um pouco mais a fundo até chegar à real situação. Então, entender se é uma questão financeira, se é uma questão de, bom, ele não está sentindo muita segurança, né? Aí você volta, fala de garantia, fala de, enfim, tudo que vai ter ali no contrato. Então, no final das contas, a objeção é a oportunidade que você tem de conduzir esse cara a tomar a decisão. Porque se ele chegou nessa etapa do ponto de vendas, lembre-se, ele passou por alguns filtros aqui. A gente já pegou só empresas que potencialmente poderiam estar avançando, né? A gente fez a abordagem, a gente está falando com a pessoa certa, que tem potencial de compra. A gente foi na visita, a gente entendeu que ele tem esse problema mais a fundo, que ele está buscando alguma forma de melhorar isso aqui. E se ele está na etapa do fechamento, é seu dever ajudar ele a tomar essa decisão. Então, ajudar ele a investigar o que está faltando para ter essa segurança. Daí, naturalmente, você vai avançar com esse cliente. E um ponto que ajuda bastante você a conduzir da melhor maneira esse fechamento, né, é justamente você falar de forma simples. Então, existe algo que chama a teoria Feynman. Feynman é um grande cientista, ganhou o prêmio Nobel e tudo mais. E ele diz que se você não consegue explicar um assunto de forma simples, é porque no final das contas você não entende muito bem esse assunto. Então, faça uma pergunta para você mesmo. Será que você conseguiria explicar para uma criança o porquê que investir em energia solar é proveitoso? Por que é realmente interessante ela fazer esse tipo de investimento? Porque se quando você começar a fazer essa explicação, você se pegar falando muito em tipo de placa e quilowatt-pico e termos técnicos, na verdade você pode estar tendo uma comunicação meio conturbada. E na real o que o cliente ele precisa entender é quanto que ele precisa investir, quanto tempo que ele vai ter esse retorno, né? E que no final das contas ele está substituindo um gasto constante ali em energia, ele torra dinheiro todo mês ali na conta de luz, por um investimento que depois de certo tempo vai se tornar ali propriedade do negócio dele. Então, traga essa abordagem simples para sua comunicação, para sua negociação. Você vai falar com o cara literalmente isso. Cara, tu vai substituir o que você paga hoje de energia por um investimento, né? Então, ao invés de você torrar esse dinheiro aqui mensalmente na conta de luz, você vai pagar parcelas desse financiamento e logo após X anos, tudo que vier ali é realmente economia no caixa, porque o sistema você vai pagar ali, enfim, em 5, 6 anos e ele vai ficar por 30 anos aí no seu teto, né? Então, no final das contas, o que o cliente ele quer saber é exatamente esses pontos. É evidente que você tem que pincelar por alto qual é o tipo de inversor que você vai usar, os termos técnicos ali, mas ele não pode ser o foco da sua comunicação, tá? Então o foco ele precisa ser justamente esses benefícios. Ele vai trocar esse problema, ele vai ter aí o sistema trabalhando a favor dele e depois de um certo tempo, tudo isso é economia direta. Então, faz essa pergunta para você mesmo, tenta explicar no espelho para alguém que você conhece e faz essa autoanálise. Será que dá para explicar de uma forma mais objetiva? Porque isso certamente vai te ajudar a negociar, tá bom? Então, bom, a gente já falou sobre as objeções. Agora, um grande ponto é, se o cara ele tiver receio da questão da empresa, por exemplo.
Aí você vai trazer as garantias, né? A parte no contrato, que você já fez esse projeto para outras empresas parecidas, enfim, que tem clientes que provavelmente ele até conhece, né? Se a gente está falando de negócios locais, é muito provável que um dono de um frigorífico ele conheça o dono do frigorífico que é na mesma esquina, ou da padaria, ou coisa do tipo. Então você pode trazer esse tipo de coisa para trazer ainda mais segurança, sabe? Então sempre se lembre, no final das contas as objeções são apenas inseguranças com algum ponto para o cara avançar. E se você consegue entender qual é esse ponto e esclarecer, você já está muito à frente e você realmente vai conseguir avançar com esse cliente, tá bom? E bom, como você sabe, se você está tendo alguma dificuldade nessa parte da negociação, acredita que pode dar uma melhorada, mas não sabe exatamente o que, a gente tem o link do diagnóstico comercial gratuito, fica aqui na descrição, onde eu ou alguém aqui da equipe vai analisar contigo como é que você está apresentando hoje, o que você pode ajustar para realmente destravar as vendas por aí, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai estar falando ali sobre a finalização aqui do processo. Então, a gente já pegou a parte de geração de lista, de ligação, de visita, de negociação, que aqui é a decisão realmente, o fechamento. E na próxima aula, a gente vai falar de como transformar isso num sistema replicável, para que você não precise estar o tempo todo na linha de frente. Por exemplo, se você for contratar um time de vendedores amanhã, que essa galera possa replicar o que você já validou, para que você não tenha que realmente estar sempre fazendo todas as vendas e que o negócio dependa de você para estar de pé, tá bom? Então, próxima aula vai aparecer em algum lugar aqui da tela, te espero por lá. Se foi bacana, deixa um like, compartilha aí com alguém e a gente se vê na próxima aula.